Em cada clique, um sorrisão de felicidade. Camila segue à risca os conselhos do poeta Mário Quintana. Tem como lema de vida essa história de que viajar é trocar a roupa da alma. 20 países, mais de 40 cidades visitadas. O número até seria maior não fosse a pandemia do novo coronavírus. É que as últimas passagens de ida e volta compradas para a Europa foram canceladas menos de 48 horas após a emissão dos bilhetes. Da mesma forma que em outras situações não teve jeito. E a publicitária não viu outra saída a não ser lutar pelos direitos na justiça. Eu nunca, nas minhas experiências, eu nunca tive uma resposta positiva ou pelo menos aceitável das companhias aéreas. Eu sempre tive que acionar judicialmente para tentar levar essa conversa adiante e assim fazer valer os meus direitos. Um hobby levado muito a sério. Sempre que pode, a Luciana sai mundão afora para conhecer novos lugares. A servidora pública de Balneário Camboriú dá uma excelente blogueira de viagens. Desde março do ano passado, 4 viagens programadas por ela não aconteceram. Em 2 situações, houve o reembolso dos valores. Em outro caso, a companhia aérea deu um crédito para ser usado posteriormente. Só que a tão esperada ida para a Ásia, fechada com uma agência pela internet, virou pesadelo. Eu simplesmente já tinha pago a viagem, as fronteiras fecharam, era uma viagem para a China, imagina, as fronteiras fecharam. E era para eu receber o reembolso integral, inclusive a própria agência me mandou um e-mail falando que em 120 dias eles iriam ressarcir. O que aconteceu? O tempo foi passando e nada desse ressarcimento. O mundo inteiro foi pego de surpresa. Os setores de turismo e cultura sofreram bastante os impactos da pandemia. Uma crise sem precedentes foi gerada. Aqui no Brasil, medidas emergenciais acabaram sendo adotadas para atenuar os efeitos devastadores nessas áreas. A Lei 14.046 estabelece que, na hipótese de adiamento ou cancelamento de serviços, o prestador não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure a remarcação ou disponibilize crédito para uso ou abatimento na compra de outros produtos. Mas, em se tratando de viagem de sonhos, o reembolso deve ser considerado. Temos visto aí casos de companhias aéreas empurrando esses créditos para os passageiros, porque, logicamente, para não gerar um déficit de caixa para as companhias aéreas, mas o passageiro, ele que tem o poder de escolha de preferir esse crédito ou o reembolso em dinheiro, sabendo que esse reembolso ele deve ser feito em até 12 meses da data do voo que foi cancelado. Fato é que o cenário pandêmico provocou o cancelamento de viagens programadas, com impacto direto nos resultados econômicos do setor aéreo. Só para se ter uma ideia, no país houve queda de 48% no fluxo de passageiros. No mundo todo, o número foi ainda mais expressivo ao longo de 2020, ultrapassou 70%. Entre 1 mês e 2 meses, estava estabelecida a situação de crise do não transporte de passageiros, seguido do transporte bem menor, menos quantificado de cargas. Então, a crise veio de uma vez por todas. Já a recuperação tende a ser mais lenta e dolorosa. Rafael e Letícia decidiram passar as férias longe de casa. No meio da pandemia, eles que queriam evitar longas esperas no aeroporto tiveram que lidar com imprevistos. Nós chegamos lá para fazer o despacho da nossa única bagagem e aí a moça começou a perguntar várias coisas para as pessoas, a gente ficou ali esperando, sem entender. O tempo foi passando, então a gente ficou mais ou menos uma média de 20 a 30 minutos ali parado no guichê dela. E aí ela veio até nós e disse o seguinte: olha, não vai dar para vocês embarcarem nesse voo, porque a esteira ela é muito grande. Vocês deveriam ter chegado mais cedo e não vai dar tempo da mala chegar até o avião.
E aí eu falei pra ela assim, então, como assim, né? Não vai dar. Ela falou, então, não vai dar. A gente vai encaixar vocês num próximo voo. E é isso. Da companhia aérea, eles receberam um voucher para lanchar. Os dois aguardaram mais de 5 horas para embarcar novamente. E quando chegaram ao destino final... Para nossa surpresa, a nossa mala, realmente a grande que era de 20 e poucos quilos, não estava. E aí veio uma moça até a gente, né, que era da própria companhia que a gente viajou. E ela pediu pra gente acompanhar ela e nós subimos lá pra parte de check-in, onde o pessoal do Rio Grande do Norte, de Natal, faz o check-in pra viajar para outros voos. Quando chegamos lá, nós fomos informados que a nossa mala já havia chegado no voo anterior, ou seja... No voo que a gente precisava, ou seja, nós ficamos todas essas horas dentro do aeroporto, desnecessariamente. Para o casal de São Paulo, o que aconteceu são águas passadas, mas nem todo passageiro pensa assim. Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, 98,5% das ações cíveis mundiais contra companhias aéreas tramitam no Brasil. Só para se ter uma ideia, por aqui, uma ação é movida a cada quase 2 voos. Nos Estados Unidos, uma pessoa decide entrar na justiça contra uma empresa do setor a cada 12.685 viagens. Temos no país uma ação para cada 227 passageiros, ao passo que na terra do Tio Sam, essas empresas recebem uma ação para cada 1.254.000 viajantes. E o que explica essa excessiva judicialização? São 2 fatores, resumindo. Em primeiro lugar, a recusa dos nossos tribunais reiteradamente a aplicar os tratados internacionais, que são aplicados em mais de 150 países no mundo. São mais de 150 signatários, inclusive o Brasil, mas aqui não se aplica. As normas e os princípios previstos na Convenção de Montreal, nesse tratado internacional, e aliado a isso, a forma com base na qual os tribunais concedem indenização por dano moral. Basta que a ocorrência de um atraso de voo, de um problema com bagagem, seja lá qual for a motivação, para que o passageiro possa ter direito ao dano moral, que é chamado in re ipsa, quer dizer, o dano moral presumido. Independentemente de ter sofrido um dano à sua personalidade, um sofrimento, uma humilhação, isso pouco importa. Até por conta dessa quantidade de processos, muitas empresas deixaram de operar no país. Isso é a pior coisa para o passageiro, pior coisa para o consumidor, porque quanto menos empresas operando no mercado, menor a concorrência. Nós sabemos que quanto menor a concorrência, no final das contas, maior o preço pago pelo bilhete, pela ausência de concorrência entre as empresas aéreas que operam, né? Isso sem falar no custo que a judicialização traz em cima do valor do bilhete. Para acabar com essa cultura, o Conselho Nacional de Justiça decidiu traçar caminhos para a redução da litigiosidade. Nós sabemos que hoje a litigiosidade desenfreada é um grande obstáculo para a duração razoável dos processos. O CNJ também elaborou esta cartilha. Nela, informações básicas que vão desde os cuidados a se tomar ao comprar uma passagem até o passo a passo, caso o passageiro queira desistir da viagem. Precauções antes da ida ao aeroporto, direitos com atraso ou cancelamento e alteração de voo também são assuntos abordados no documento. O Poder Judiciário hoje não é a última porta, mas sim a primeira. Acho que isso é uma transformação cultural que nós necessitamos. Buscar primeiro um setor de atendimento, buscar a resolução consensual desse conflito, para então, se necessário, judicializar. Diário dessa viagem conturbada, aparentemente vamos entrar no voo às 2h10. Vamos ver se hoje o negócio vai. O vídeo mostra a saga da Gabriela para embarcar com os filhos gêmeos em Palmas. Uma viagem que seria simples, mas que virou uma odisseia para a estudante de Direito. Passagens compradas com antecedência, tudo certo, chegamos no horário correto para esperar o nosso voo. Nosso voo saía às 2h50 e às 2h40 recebemos a notícia que o voo tinha sido cancelado. Mas tudo bem, cancelamentos acontecem. O problema foi a falta de assistência e o desdém que a companhia tratou nós, mães, porque não era apenas eu como mãe. Eu acredito que tem como sim resolver fora da justiça, mas quando a companhia aérea te dá alguma assistência.
A plataforma consumidor.gov.br costuma ser uma boa mediadora de conflitos, com resposta rápida das partes envolvidas. Mais vale um acordo, né, nas vias extrajudiciais do que uma briga, ficar judicializando a questão, inclusive ter custos com honorários de advogado, etc. e tal. Mas tem vezes que não tem jeito, o passageiro, ele de fato ele tem que recorrer para as vias judiciais, porque de fato ele foi lesado e ele tem que buscar a defesa dos seus direitos. Depois de vários contatos sem sucesso com a companhia aérea, Iberni foi parar na justiça. A audiência terminou em consenso. A empresa me ofereceu 4 vouchers para ser utilizado em até 18 meses após a finalização do acordo. E aí estamos esperando o arrefecer dessa pandemia para voltar a viajar com segurança, até para locais que os preços ainda continuam inacessíveis, e fazer essa viagem tão esperada que estávamos já programada desde abril do ano passado. No próximo bloco, vamos contar histórias de pessoas apaixonadas pela aviação. E mais, casos marcantes de acidentes aéreos e os relatos emocionantes de sobreviventes de tragédias nos ares. Não saia daí, o intervalo é rápido. Radialista e louco pela aviação. Aos 43 anos, Leandro decidiu, por hobby, aprender mais sobre o universo aeronáutico. Desde garoto, eu gosto muito, né, daquele clima de aeroporto, de avião, do cheiro da gasolina de aviação. Eu via os aviões. É uma coisa que sempre eu tive vontade, né? Quando eu era jovem, né, tinha 18 anos, no quartel, eu não pude fazer aeronáutica. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça, sabe? Eu queria voar. Paixão para uns, pânico para outros. Eu não venci esse medo ainda. Já tive a oportunidade de conhecer um avião por dentro, no seu interior, andar ali, com ele paradinho, em pouso, mas para decolar, ainda não. Quem sabe um dia. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lito. E eu sou o Mano aí. E você chegou no canal do Aviões e Músicas. Aqui a gente fala de maneira descomplicada sobre as complexas máquinas voadoras, os aviões. É com esse jeito descontraído que Lito, mecânico de aeronaves por formação, usa as redes sociais para ajudar quem tem medo de voar. Eu recebo muitos e-mails, tem muitos comentários nos vídeos, no Twitter, no Instagram, de pessoas que falam que morria de medo de voar e agora consegue voar mais tranquilo. Isso é um grande orgulho e uma sensação de que eu estou atingindo o meu objetivo. Novembro de 2016, atletas da Chapecoense e uma comitiva de jornalistas embarcaram de São Paulo rumo à Colômbia para um torneio de futebol. Um voo muito tranquilo até então. Foi quando... acho que já era o final do voo, né? Já tinha passado algum tempo. Eu senti que o avião desligou, né? E eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Eu não queria acreditar porque eu sonhei que eu caía do avião e ficava vivo na semana da tragédia, na sexta-feira. O que era para ser o início de uma comemoração pela final da Copa Sul-Americana se transformou num dos piores acidentes aéreos da história. Ao todo, 71 pessoas morreram. Neto, na época jogador, foi um dos sobreviventes. As investigações apontaram que a queda se deu por falta de combustível. Nós não temos controle sobre a nossa vida, né? Às vezes nossas vidas podem passar por um erro de outras pessoas e a gente não estar mais aqui. Em 1973, um avião em chamas fez um pouso forçado em uma plantação de cebolas, em Paris, na França. Nos fundos da aeronave estava Ricardo Trajano, um roqueiro apaixonado pelos Beatles que não via a hora de chegar ao destino final, Londres. De repente, atrás de mim começou uma fumaçazinha muito pequena, saindo mais ou menos ali na projeção do toalete. O comissário foi lá para tentar resolver o problema. Todos nós já estávamos com cinto e eu, por puro instinto, não tem outra explicação, tirei o meu cinto, falei, não vou ficar aqui, porque antes disso eu já tinha visitado a cabine 2 vezes, naquele tempo você podia visitar a cabine, e eu adorava. Foi tudo tão rápido que logo a aeronave foi tomada por uma fumaça preta, altamente tóxica. As máscaras de oxigênio não caíram porque poderiam causar uma explosão. 123 pessoas morreram,
10 tripulantes sobreviveram. Trajano foi o único passageiro a escapar, porque desobedeceu a ordem de um comissário e foi para a frente do avião. Eu comecei a me despedir, veio um filme na minha cabeça, um flashback, em fração de segundos, eu me despedindo da vida, meus amigos, minha família, e senti literalmente a morte me abraçando, literalmente me abraçando, eu estou abraçando aqui agora, a morte me abraçando. A história de Trajano virou livro. Apesar da tragédia, ele não carrega o trauma de voar. Inclusive, 1 ano depois, decidiu terminar a viagem. Entrei dentro da agência e falei para a atendente, olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris. Imediatamente ela passou o preço. Eu falei, não, você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há 1 ano e pouco atrás e que sobreviveu apenas um passageiro? Esse passageiro sou eu. A investigação de um acidente aéreo é bastante complexa, porque envolve, além da parte técnica, fatores humanos. A exemplo, as recentes investigações começaram a levantar muito a questão da fadiga, né, da fadiga dos tripulantes, como um elemento que pode ser detectado, por exemplo, com as gravações de áudio da cabine, né, de acordo com o grau de entonação, bocejos, podem indicar também esse elemento como presente na configuração de um acidente aeronáutico. As chances de uma aeronave cair são muito pequenas. Por essas e outras, os aviões são considerados os meios de transporte mais seguros do mundo. O avião não cai. É impossível fisicamente o avião cair. Você tem que arrancar as 2 asas e largar. Só assim ele cai. Se pegar o avião de papel, ele não cai. Não tem jeito dele cair. Ele vai bater em alguma coisa, mas cair não cai. Em casos de acidentes aéreos, a Constituição Federal entende que os herdeiros e parentes das vítimas podem ser indenizados por danos morais. Quem sobrevive e fica com sequelas é protegido pela legislação. Eventualmente, um pai que ele sustenta uma família, ele não pode mais trabalhar, os tribunais eles têm dado essas indenizações para compensar essa perda de capacidade laborativa e seriam os lucros cessantes, né? Aquilo que a pessoa seria capaz de produzir pelo resto da vida, considerando a idade da pessoa, quanto tempo ela ainda teria de capacidade laborativa. Acrobacia no céu, manobras de tirar o fôlego. A Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira se apresenta todos os anos para milhares de pessoas. A primeira demonstração foi em 1952. A Esquadrilha da Fumaça, nos tempos sem pandemia, vai de 90 a 100 demonstrações por ano. Imagine isso em termos que você tem que ter um grupo coeso. Você convive com eles mais do que com a sua família, pelos tempos e movimentos, né? Então, é uma das melhores do mundo. Já fizemos demonstração na Europa, nos Estados Unidos, é espetacular. Em Brasília, 3 pilotos aposentados da FAB criaram uma esquadrilha para fazer voos acrobáticos pelo país. Eles treinam 1 vez por semana. Antes de voar, se reúnem rapidamente. Vamos subir para 5.500 pés, alinhar com a pista e fazer os 3 loopings sequenciais, tá bom? Depois do checklist externo e da inspeção rigorosa, é hora de partir. São 30 minutos de voo. Quando estava na ativa, Átila comandou o Esquadrão Pampa. Ele é coronel aviador com mais de 2.000 horas de caça. Vou dizer para você que ele é muito trabalhado, né? Quanto mais caprichado você fizer, mais bonito para o pessoal lá de baixo, né? Então você olha aqui, vê bonito, mas a gente sabe lá em cima que a gente está suando a camisa para ficar ali, né? A esquadrilha já se apresentou em vários estados brasileiros. Em 2019, por exemplo, antes da pandemia, a estimativa de público foi de mais de 400.000 pessoas. E sabe o que há em comum depois de todos os voos? Uma recepção, digamos, para lá de calorosa. As crianças querem se aproximar, né? Elas querem tocar no avião, querem entrar no avião, querem que você escreva o seu nome na camiseta, no boné. Eu falei assim, mas vai estragar a camiseta? Assim, não, vocês não estragam, né? Então a gente fica até meio sem graça, né? Mas realmente a gente entende, eu entendo, porque eu já fiz isso quando eu era criança, né? De querer falar com o piloto, né? Ver o que ele tem de diferente, se ele tem alguma coisa diferente, né? E no caso a gente tem que mostrar para as crianças que a gente não tem nada de diferente delas quando nós éramos crianças, para exatamente abrir, né, aquele sonho da criança e se transformar em realidade. Então,
que eu falei, né? Nós queremos inspirar essas crianças. No próximo bloco, vamos mostrar os bastidores da aviação civil. Muitos profissionais trabalham para garantir a segurança dos voos. O Repórter Justiça volta já. Da decolagem até o pouso, há muita gente trabalhando para garantir uma viagem segura. Para os passageiros, os rostos mais conhecidos são os dos comissários de bordo e pilotos. Só que muitos profissionais atuam também nos bastidores. Comandar uma aeronave exige estudo contínuo, uma dedicação intensa ao longo da carreira. Não tem como ser diferente, porque senão o piloto não consegue acompanhar as tecnologias que vão aparecendo a cada dia. As aeronaves ficam cada vez mais modernas e o piloto tem que estudar para acompanhar essa modernização. A formação para piloto militar varia de 4 a 7 anos. Nela não há custo para o aluno. Já para comandar aeronaves comerciais, o tempo de especialização é reduzido pela metade. Em compensação, aqui, o investimento é alto. Como piloto civil, tem que se despender algo em torno de 100 a 150 mil reais, dependendo de onde vai fazer as horas de voo, a faculdade e etc. E os cursos de formação, que são 3, basicamente. Piloto privado, piloto comercial e piloto de linha aérea. Enquanto os pilotos ficam mais restritos à cabine, os comissários conhecem pessoas de diferentes nacionalidades todos os dias. Esses agentes de segurança estão preparados para qualquer imprevisto. Uma assistência médica, passageiros exaltados, turbulências, passageiros com medo. Então o comissário, nesse sentido, ele tem que trabalhar linear, né, com a cabine de comando, passando todas as informações para que esse voo seja o mais seguro possível. Layara é comissária de bordo, já foi chefe de cabine e hoje estuda para ser piloto. Eu não sabia que mulheres podiam ser pilotas até na primeira companhia aérea que eu trabalhei, eu encontrar com uma mulher que era pilota do Airbus. E aí eu fiquei encantada, assim, eu fiquei sem palavras no momento que eu a vi. Ela resolveu fazer a diferença na vida de negros depois de perceber a pouca presença deles na aviação. É uma das idealizadoras do coletivo Quilombo Aéreo, que luta contra o racismo e por um espaço mais democrático nas alturas. Por meio de uma vaquinha coletiva, foi formada a primeira turma de 12 tripulantes negros. Cerca de 5% dos funcionários de companhias aéreas hoje são negros. E na questão, quando a gente fala de mulheres, né, pilotos, nós somos 2% em relação aos homens, né, então é praticamente nada. E de mulheres negras hoje em aviação comercial não tem nenhuma. Então isso é um dado muito alarmante, né, que a gente, daí nasceu essa questão do nosso aquilombamento, né. E o quilombo aéreo, ele é sobre voar sobre sonhos, né, sobre conquistas de espaços, né. A aviação é cercada de curiosidades. A Lei 13.475 estabelece regras para a jornada de trabalho dos aeronautas. Essa jornada, na verdade, o que acontece? Ela é composta pelo tempo de voo, pelo tempo de solo, por reservas, por sobreaviso, deslocamento como tripulante extra, treinamentos, né, em simuladores, os cursos, tudo isso compõe a jornada do tripulante. Então, ela é de 9 horas para a tripulação simples. Se nós estivermos tratando de um voo internacional, com um período maior, né, a jornada ela será maior com uma tripulação maior, que é uma tripulação que nós denominamos de composta, né? A lei, na verdade, trata da tripulação composta, da tripulação de revezamento. André se lembra como se fosse ontem da primeira vez que visitou uma torre de controle. Foi paixão à primeira vista. Quando eu entrei na sala de controle, totalmente escura, com o radar ligado, e eu vi o controlador falando com as aeronaves, falando inglês com as aeronaves, os pontos brilhantes no radar, eu tive a certeza de que era aquilo que eu queria fazer. E foi assim que eu decidi ser controlador de tráfego aéreo. O controlador de tráfego aéreo é responsável pelo ordenamento dos voos. Você precisa ter uma consciência situacional muito grande, uma visão espacial muito grande, tem que aprender a dominar o inglês. Para quem não conhecia nada do idioma, como eu, entrei sem saber nada e aprendi
os rudimentos do inglês, e nesse 1 ano e meio você tem que estar proficiente o suficiente para controlar uma aeronave. E o controlador de tráfego aéreo, embora seja uma formação militar, ele no serviço de controle ele controla todas as aeronaves. A gente brinca que diz que tudo que voa a gente controla, seja civil, militar, nacional, estrangeira, não importa, são todas aeronaves e todas serão controladas. Foram 30 anos de dedicação até André se aposentar. Hoje ele trabalha em Portugal como consultor aeronáutico. Nessa profissão não há margem para erro e por isso o nível de estresse é grande. Já o salário é uma das principais queixas da categoria. No Brasil, por exemplo, você não recebe porque é controlador de tráfego aéreo, e sim porque é militar da aeronáutica. Como militar, você tem aquele salário que não é ruim, mas é o salário de militar. Se você fosse controlador em outro país, para fazer a mesma função, estaria com um nível de remuneração muito maior. Entre um voo e outro, pausa para manutenção. Edivan é mecânico de aeronaves. Explica que para exercer a profissão, aprender inglês é o primeiro passo. Você vai fazer um troubleshooting, você vai fazer uma pesquisa de pane, você vai... como trocar um pneu de um avião, tá tudo no manual e é tudo em inglês. Então, para você conseguir desenvolver a atividade, você vai ter que ler inglês, tá? Interpretar aquilo que está sendo falado e para conseguir executar as atividades, tá? Mas depois que você se habitua, é uma coisa completamente fácil, assim, sabe? Não tem, né? É quase que rotineiro. A aviação mexe com o nosso imaginário. Não é à toa que muitos meninos e meninas querem trabalhar com aeronaves. A aviação é um sonho de criança, que mais tarde virou realidade para o Pedro. Eu sempre quis ser aviador. Meu pai era entusiasta da aviação, depois tornou-se piloto também, mas não era piloto profissional, né? Ele era um piloto privado. E eu sempre tive acesso a livros, revistas e publicações relacionadas à aviação. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!